A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos meus amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane e agradecemos ao nosso Deus por mais esta oportunidade tão gloriosa em sua presença. Quero compartilhar com a igreja a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 3, do versículo 19 em diante, a qual a palavra de Deus nos diz assim: Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumavam aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. E disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos, presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão seu Deus. Que mensagem gloriosa! Lendo aqui, eu comecei a sentir a presença de Deus, porque é tão maravilhoso quando nós vemos o agir de Deus, quando nós vemos, aleluia, que o nosso Deus é tão forte, quando confiamos nele, ele nos livra de qualquer situação. A palavra do Senhor nos diz que foi feita uma estátua de ouro e todos deveriam se prostrar diante dessa estátua. Era a ordem do rei. E aqueles que não fizessem seriam lançados dentro do forno de fogo ardente. Quando ali ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, dos foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Versículo 5. Era um decreto.
e decreto do rei tinha que ser cumprido. Então, quando ali se ouvia o som, todos se prostravam para adorar aquela imagem de ouro. Mas dentro deste cenário, nós encontramos 3 homens temente a Deus, que se não prostraram diante daquela imagem, que não se prostraram diante da vontade do rei, que não fizeram ali a vontade dos homens, porque confiavam e criam e sabia que no céu existe um Deus verdadeiro. E só diante deste Deus é que nós devemos nos prostrar. Estes 3 homens conheciam o poder de Deus. E eles sabiam que mesmo que fossem lançados no fogo, a fé deles permanecia em Deus. Será que nós, nestes dias, nos dias atuais em que estamos vendo tantas guerras, tantas situações difíceis, estamos passando por tantas provas, provas essas que muitas vezes desanimam, abalam a fé, mexe com a nossa estrutura. Será que nós teríamos esta mesma fé, esta mesma convicção? Será que a confiança que nós temos em Deus também é grande desta forma? Que mesmo diante da provação não vamos negar o nosso Deus, vamos continuar nos prostrando só diante dele? Ou vamos negar o seu nome e nos prostrar diante dos homens, diante, aleluia, das coisas dessa terra? Eles sabiam que ali era simplesmente uma estátua. Eles sabiam que a sua adoração não era para o rei, mas sim para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Havia um decreto, mas eles não estavam preocupados com o decreto. Porque, aleluia, eles sabiam que eles precisavam continuar firmes, obedecendo à vontade do Senhor. Quantas vezes nós, como homens nessa terra, nos preocupamos com decretos, nos preocupamos com situações, nos preocupamos com levante, nos preocupamos com tantas coisas e vamos, aleluia, deixando de nos preocupar com aquilo que realmente nós devemos nos preocupar, que é obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Estar diante dele em sinceridade e assim ele nos livrará de todo mal. Ele estará conosco em todas as situações e não seremos confundidos e nem envergonhados, não seremos destruídos, porque o Senhor irá honrar a nossa fé. Quando Nabucodonosor sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, ele ordena que aquele forno seja aquecido 7 vezes mais. Homens fortes agora vão ali amarrar aqueles 3 homens. A palavra do Senhor diz que aquele lugar, aquele forno, estava com a temperatura muito elevada. Aqueles 3 homens foram lançados ali. Quando nós vemos aqui a leitura, amados, nós vemos no versículo 20, ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, calções, chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente, porque a palavra do rei apertava. O forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram. Sabe aqueles homens fortes que estavam no exército, a qual foram ordenados para levar aqueles 3 homens até o forno? Eles foram consumidos por causa da quentura. O forno estava superaquecido. Aqueles homens tiveram suas vidas tiradas. Eles estavam cumprindo ordem. Mas a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados.
A Bíblia diz que Nabucodonosor olha e ele questiona: não foram lançados 3? Porque eu vejo 4. E o interessante é que ele diz: eu vejo um semelhante ao Filho dos deuses. Ele consegue contemplar que existia um homem ali que era diferente dos outros 3. A presença de Deus na vida de um homem e de uma mulher faz toda a diferença, e quando Deus está em nossa vida, as pessoas que estão de fora conseguem observar, conseguem sentir que existe algo diferente. Porque não estamos só. Aqueles 3 jovens estavam obedecendo, aleluia, a palavra, o que aprenderam. Eles estavam em terras estranhas. Se fosse muito nos últimos dias, com medo, se prostrariam diante daquela estátua. Mas eles não. Eles permaneceram firmes, fiel à sua fé. E quando foram lançados dentro do forno, a presença do Senhor estava ali com eles. Nem o fio de sua cabeça, dos seus cabelos, de sua cabeça foram tocados. Suas vestes estavam intactas, o seu corpo estava intacto. A chama não os consumiu, porque o Senhor os livrou. Eu fico imaginando o que aqueles 3 homens sentiram naquele momento, de ver a presença de Deus ali com eles e entenderem o propósito que mesmo em meio à batalha, eles deveriam continuar perseverando, porque Deus jamais iria abandonar eles. Será que nós hoje estamos preparados para viver esta mesma obra? Estamos preparados para viver milagres assim? Será que diante das provações eu e você não negaria? Ou continuaríamos perseverando? Perseverando, não negando o nome de Cristo e crendo que a sua presença nós contemplaremos. A palavra do Senhor diz, no versículo 25, ele diz: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Mas nós sabemos que não é Filho dos deuses, mas é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Não existe outro Deus além do Deus de Israel, o Deus Altíssimo. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Nabucodonosor teve que declarar com a sua boca que aqueles 3 homens, aqueles 3 jovens, eles serviam ao Deus Altíssimo que não perde batalha, que não desampara o justo, que não abandona os seus filhos. Quem sabe você está passando por uma provação e diz: Deus me abandonou, estão rindo de mim, os inimigos estão triunfando sobre mim. Mas o Senhor está dizendo: assim como o Senhor foi na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Senhor será e é em nossas vidas. Ele é hoje, ele será amanhã e eternamente, nos guardando, nos livrando, nos direcionando para que nós venhamos viver o sobrenatural, venhamos viver o propósito que ele tem para as nossas vidas nesta terra. Aquele que quis a morte teve que declarar que Deus é Altíssimo.
Quem sabe alguém olhou para você e decretou a sua morte, mas eles irão ver que Deus é na tua vida e Deus, ele é soberano. Quem sabe já tramaram tudo para tentar te destruir, mas não verão a tua queda, verão a tua vitória, porque quem te chamou é Deus. Continua perseverando com fé, não negue a Jesus. Não deixe a tua cruz no caminho. Não volte para trás. Não se prostre diante das coisas deste mundo, mas se prostre diante de Deus e cumpra, aleluia, a vontade dele. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E eles saíram, amados, para glorificar o nome do Senhor. Porque Deus enviou o seu anjo e os livrou, porque eles confiavam nele. Deus guardou Daniel na cova dos leões. Deus honrou, Elias, ali diante dos profetas de Baal. Deus honrou Davi diante de Golias. Deus honrou Ana diante de Penina. Deus honrou a viúva que ia perder os seus filhos. Deus honrou a sunamita que estava com seu filho em casa morto, mas ela declarava: vai tudo bem. Deus honrou a mulher que rompeu a multidão e foi curada do fluxo de sangue. Eita, rabachuricandará. Deus honrou, aleluia, o cego de Jericó que rompeu a multidão clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A perseverança, a confiança no Deus Altíssimo, aleluia, nos faz viver milagres. E se nós queremos viver milagres, precisamos confiar no Senhor. Muitas vezes as pessoas se levantam, ficamos feridos. Muitas vezes estamos passando por provações, por levantes, por desertos e vales, aonde só Deus nos entende. Mas Deus, ele honra a fé dos seus ungidos. Aquele que o adora em espírito e em verdade, aquele que não se prostra diante da vontade dessa terra. Aquele que é de Deus não tem amizade com o mundo. E quando eu digo amizade com o mundo, é com as coisas desta terra. Coisas que destroem a sua vida, a sua intimidade com Deus. Não é que você não pode ter uma amizade com uma pessoa ou outra. Não é isso. Precisamos ter sabedoria, sim, com nossas amizades, com quem contamos as coisas. Mas o Espírito Santo, ele te concede o discernimento para você entender quais os propósitos e o que você deve fazer, com quem você deve andar e com quem você não deve andar, quando você está buscando a presença do Senhor. Quando a tua confiança e a minha confiança está nele. Hoje, a palavra do Senhor é que eu e você continue firmes, com determinação, porque o milagre acontecerá. Deus virá com o livramento para a tua casa, para a tua família, para a tua história. Aqueles homens mostraram para Nabucodonosor, para aqueles homens que ali estavam, prefeitos, presidentes, capitães, para aquele povo que o Deus de Israel era o Deus soberano. Será que por onde nós estamos passando, nós estamos demonstrando que somos servos de Deus? Ou simplesmente as pessoas nos olham e não vê nada de Deus em nós?
Precisamos parar e refletir. Que tipo de pessoas estamos sendo? Qual o testemunho que estamos dando? De que forma estamos nos comportando? Se verdadeiramente estamos levantando a bandeira do Evangelho e estamos vivendo segundo a vontade de Deus. Nós sabemos que não é fácil fazer tudo isso, mas vamos de pouquinho. O importante é não parar. Vamos com os nossos passos muitas vezes fraquinhos, porque Deus renovará as nossas forças. O importante é não parar, porque a ordem do Senhor é continuar caminhando, marchando firme e constante. Porque Ele te guarda, Ele guarda a tua vida, Ele guarda a tua casa. E todo o mal está sendo destruído. As armas forjadas estão sendo destruídas. Deus está fechando a boca, aleluia, dos teus adversários que conspiraram contra a tua vida. Alguém se levantou, aleluia, e falou e entristeceu o teu coração. Mas o Senhor está julgando a tua causa e vai te honrar. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de surpresa. Ele é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é o Deus da minha vida e da tua vida. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Hoje, mais um dia na tua presença, nós te agradecemos por esta mensagem tão gloriosa. Porque sabemos que diante de todas as situações, o Senhor honra a nossa fé. Pai, o Senhor honrou a fé dos teus filhos, porque eles foram obedientes. Nos ensina a ser obediente, nos ensina a te buscar, meu Pai, de todo o nosso coração, para que o teu propósito, a tua vontade se cumpra em nossa vida. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada. Purifica a nossa mente, os nossos lábios, o nosso coração, as nossas vestes, no teu sangue carmesim, nas águas purificadoras do teu Santo Espírito. Senhor, nos faz uma nova criatura. Deus, que, aleluia, diminua o nosso eu e que a tua presença, Senhor, resplandeça em nós. Somos tão falhos, imperfeitos. Pecamos por palavras, pensamentos e atitudes. Mas o Senhor é o Deus que nos ensina, o Deus que nos, aleluia, ama, o Deus que nos corrige, o Deus que nos perdoa. E nos prostramos diante de Ti e suplicamos a Tua misericórdia e dizemos, estamos aqui, Senhor. Cumpre em nós o Teu propósito. E através de nossa oração, abençoa nossa casa, nossa família, os nossos familiares, a nossa parentela. Abençoa a nossa vida espiritual, a nossa vida, Senhor, profissional, a nossa vida financeira, a nossa vida conjugal, familiar. Deus nos ensina, meu Pai, aleluia, Jesus, a sermos um ser humano melhor para esta sociedade. Essa sociedade, Senhor, que tem sido cruel. Senhor, meu Deus, porque tantas vezes, ó Pai, somos atingidos por palavras, por atitudes que magoam a nossa vida. Mas o Senhor é o Deus que vai nos ensinar a não olhar para estas coisas, mas olhar para Ti. Oh Deus, e se prostrar diante de Ti, porque do Senhor vem a salvação. Uns confiam em carros, outros em cavalos, meu Deus, mas nós fazemos menção em Ti. Menção do Teu nome, porque é o Senhor que nos concede a vitória. Oh Deus, revigora as nossas forças, nos faz, aleluia, Senhor, homens e mulheres melhores, abençoa os nossos filhos, guarda dentro de nossos lares, na escola, afasta o homem perverso, guarda, Senhor, estes jovens. Protege os nossos filhos, meu Pai. Livra do mundo das drogas, livra, Senhor, do álcool. Livra, Senhor, das falsas amizades. Deus, não permita que eles se assentem à roda dos escarnecedores. Oh, Espírito Santo, conceda vitória. Cura os enfermos, meu Pai, por misericórdia, onde estiver uma pessoa enferma neste momento, que esta pessoa seja curada, meu Deus, que sua vida seja transformada para a glória do Teu nome. Concede livramento nas estradas, porque o Senhor é o Deus que cuida. Ó Senhor, abençoa os nossos irmãos nos aeroportos, nas rodovias. Senhor, meu Deus, ó Pai querido, nas rodoviárias, em alto mar.
Abençoa os pastores, abençoa as igrejas, abençoa, Senhor, meu Pai, o teu povo. Aviva a tua obra, Senhor. Levanta, meu Pai, um exército de adoradores. Vem renovar os nossos dias. Vem revigorar as nossas forças. Senhor, meu Deus, revigora, meu Pai, o teu povo, Senhor. Ó Deus, renova os dons espirituais, batiza com o Espírito Santo, que haja salvação de alma, que haja libertação. Deus, que aquele que está cativo seja liberto dos vícios, de todo pecado. Ó Senhor, alcança vidas que estão nos presídios, nas casas de recuperação. Visita almas neste momento que estão afastadas da tua presença e traga de volta, Senhor, meu Deus, para viver o novo de Deus. Visita os orfanatos, visita os asilos, visita as viúvos necessitados, ó Pai. Visita vidas que se encontram pelas ruas. Ó Deus, cumpre na vida de cada uma destas almas teu propósito. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Hoje e sempre fiquem todos na paz.